Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, tua glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te demos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduza minha vida, direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico. Eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé. Conduza minha vida e direcione os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de louvar ao Senhor, meu Pai, com as portas abertas. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui presente. Nós te louvamos também pela vida de cada visitante, meu Pai, que veio à tua casa para ouvir a tua voz, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações no decorrer deste culto, meu Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a depender somente do Senhor, a ser somente dedicados a Ti, meu Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa nossas falhas. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Seguir as pegadas. Seu filho, sua filha, pode seguir as suas pegadas? Você tem sido exemplo para o seu filho e para a sua filha em todos os sentidos? E principalmente, meus amados, o maior presente que um ser humano pode receber na face da terra é a salvação eterna pela fé em Cristo Jesus. E se nós, meus amados irmãos, esperamos que os nossos filhos e que as nossas filhas se dediquem, irmão Odair, a Jesus, assim como nós precisamos ser o primeiro exemplo para eles. E eu pergunto a você novamente: você, papai, você tem sido esse exemplo para o seu filho? Não basta apenas dizer, meus amados, filho, eu quero que você vá para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Não basta dizer para o seu filho, filho, você precisa servir a Jesus. Você, pai, precisa servir a Jesus. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. Amém? Essa mensagem que as nossas crianças trouxeram, meus irmãos, ela de fato é magnífica. Seguir as pegadas. Todo filho, irmão Odair, todo filho, Bianca, a Áureo que está aí logo vai ser papai. Todo filho, ele olha para o seu pai e para a sua mãe e procura enxergar neles o exemplo da sua vida. A primeira pessoa para quem o filho olha e deseja seguir os passos, seguir as pegadas, é o pai e a mãe. Qual tem sido o seu exemplo, pai? Qual tem sido o seu rastro? Quais pegadas seu filho e sua filha têm seguido olhando para você? Pense nisso. A responsabilidade que você recebeu de Deus, ao receber dele essa joia, esse menino e essa menina, essa responsabilidade ela foi muito grande. Zele por ela. Amém? Amém, meus amados? Ainda mais para o final do culto, nós teremos ainda algumas outras homenagens para fazer a vocês. Por enquanto, vamos nos concentrar na palavra de Deus, dando continuidade aqui à exposição bíblica das parábolas de Jesus. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 13. Se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. O texto vai ser colocado aqui no Data Show também. Essas luzes aqui da frente pode apagar. Só essa aqui. Marcos, capítulo 13, versos de 33 a 37. A parábola dos servos vigilantes. Hoje, meus amados, como é um culto especial do Dia dos Pais, nós não teremos o culto infantil, então peço que as criancinhas aí fiquem bem quietinhas junto com os seus papais, prestando atenção no culto, porque os pais ainda receberão outras homenagens até o final deste culto. Por ora, nós meditaremos na palavra do Senhor e que essa palavra possa falar ao coração de cada um dos irmãos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 13, versos de 33 a 37. A parábola dos servos vigilantes. O texto nos diz assim: estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo.
é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Amém? Meus irmãos, a parábola dos servos vigilantes. Essa, meus irmãos, pelo próprio título da parábola, nós já entendemos e percebemos muito bem que essa parábola é mais uma daquelas, irmão Odair, em que Jesus nos exorta à vigilância. E por que, irmão Odair? Por que, irmão Áureo, que Jesus constantemente nos exorta na palavra de Deus à vigilância? Porque ele, meus amados irmãos, prestem atenção aqui, Jesus prometeu, meus amados, que um dia ele voltaria para nos buscar. Amém ou misericórdia? Amém. Quantos aqui estão esperando verdadeiramente esse retorno de Jesus? Amém. Deixa eu ver. Glória a Deus por isso, meus amados. Então, meus irmãos, é por essa razão que em várias passagens das Escrituras, meus amados, Jesus, ele nos fala da importância de vigiar. Porque, meus irmãos, aquela frase que eu já disse para os irmãos inúmeras vezes, e mais uma vez eu volto a dizer hoje: filho que é filho não é pego de surpresa. Se você é de fato um filho de Deus, na ocasião em que Jesus Cristo retornar a essa terra, você não será pego de surpresa. Por quê? Porque todo filho é vigilante. Agora, meus amados, aqueles que dormem, aqueles que cochilam, aqueles, irmão Áureo, que não vigiam, esses serão deixados para trás. E o pior, não terão outra oportunidade. Então, meus irmãos, essa questão da vigilância, ela é tratada por Jesus, irmão Sebastião, em vários textos do Novo Testamento. Nos 4 evangelhos, recorrentemente, Jesus aborda essa questão da vigilância. Porque, de fato, ele, como Senhor, não quer encontrar os seus filhos dormindo quando ele voltar. Isso, meus irmãos, é um sentimento mais do que apropriado por parte de Jesus. É óbvio, meus amados, que ele, enquanto Senhor, que ele, irmão Jefferson, enquanto mestre, ele não quer encontrar os seus filhos dormindo quando voltar. Ele quer nos encontrar ativos, ele quer nos encontrar, como nós já vimos na parábola dos talentos, ele quer nos encontrar trabalhando, colocando à prova os nossos dons, as nossas vocações, os talentos que ele mesmo nos concedeu. Deus, meus amados, não quer nos encontrar dormindo. E por essa razão, meus amados, é que recorrentemente Jesus aborda essa questão da vigilância nas Escrituras Sagradas. Porque de fato é imprescindível para o verdadeiro Filho de Deus que este vigie. A vigilância, ela faz parte da vida cristã. E como é que nós vigiamos? Como é que nós nos mantemos atentos e preparados para aquele dia glorioso em que Jesus Cristo voltará? A palavra de Deus, meus amados, ela nos diz que enquanto filhos de Deus, nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos meditar nas Escrituras Sagradas de dia e de noite. Nós precisamos congregar. Precisamos sim fazer parte de uma igreja. Esse negócio de ser crente isolado não existe. Nunca existiu na história do cristianismo, na história bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Nunca que Deus quis, meus amados, que nós, enquanto filhos dele, vivêssemos isoladamente. O nosso Deus, meus amados, é um Deus de relacionamento. Ele mesmo, na sua triunidade, se relaciona. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam entre si e nos dão um exemplo de que nós, enquanto filhos de Deus, também precisamos nos relacionar.
Então, meus amados, quando eu oro, quando eu medito nas Escrituras, quando eu jejuo, quando eu congrego em uma igreja local, quando eu tenho comunhão com os meus irmãos em Cristo, quando eu obedeço todos esses mandamentos, eu estou sendo vigilante. Quando eu deixo de cumprir esses mandamentos, ainda, irmão Odair, que seja o menor deles, eu estou deixando de vigiar. E, meus amados, nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos, irmão Áureo, brincar com a vigilância. Porque quando nós brincamos com a vigilância, é justamente no momento de despreparo é que nós somos pegos. Pare para prestar atenção na sua vida cotidiana. Quando você descuida de alguma coisa, parece que a vida age até propositadamente. Quando nós nos descuidamos de algumas coisas, aquilo que nós não queríamos que acontecesse, acaba acontecendo. E nós arcamos com as consequências. Nós não podemos, meus amados, brincar com a vigilância que Jesus Cristo exige de nós. Porque o menor dos descuidos que nós tivermos em relação a essa vigilância é mais do que suficiente para que o diabo nos roube, nos mate e nos destrua. Não brinque com isso. Na parábola de hoje, então, meus irmãos, Jesus, ele mais uma vez vai fazer essa comparação entre o reino dos céus e a necessidade de vigilância com esses servos vigilantes. E aqui a comparação que Jesus vai fazer é com um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Quem é esse homem, irmão Áureo, que se ausenta do país? Jesus Cristo. É uma figura clara de Jesus, que veio há 2000 anos atrás, porém subiu aos céus. E eu quero lembrar os irmãos aqui da promessa que nos foi feita lá em Atos 1. Enquanto os discípulos de Jesus estavam olhando para o céu e vendo Jesus Cristo sendo erguido, aparece então um anjo e fala o que para aqueles discípulos? Varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus, irmão Áureo, um dia haverá de voltar. É para esse dia, meus irmãos, que nós vivemos. É esse dia, meus amados, que nós esperamos. Se você, como cristão, não vive para esse dia, a sua fé está concentrada em algo errado. Você está desfocado. O seu objetivo não está correto. Alinhe-se com a vontade de Deus. Nós, meus irmãos, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, vivemos, ou pelo menos deveríamos viver, para o dia em que nós nos encontraremos com Cristo. Viva para esse dia. Espere por esse dia. Deite a sua cabeça no travesseiro, pensando, amanhã Jesus pode voltar. Acorde de manhã dizendo, hoje Jesus pode voltar. Porque você precisa estar preparado para este dia. Você precisa viver para este momento. Nós, enquanto filhos de Deus, precisamos ansiar de todo o coração encontrar-se com Jesus. Então esse homem que se ausenta do país, ele representa aqui Jesus. Agora interessante, meus amados, que antes de Jesus subir aos céus, ele deixou para os seus servos aqui na terra o que, irmão Odair? Deixou obrigações. Ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Nós, meus irmãos, enquanto servos de Deus, recebemos, irmão Áureo, várias obrigações. Você recebeu as suas obrigações. A irmã Verônica recebeu as obrigações dela. Você, irmão Odair, recebeu as suas obrigações. Eu recebi as minhas. Eu tenho a minha vocação e me esforço por cumpri-la. Você tem a sua. Esforce-se para cumpri-la. Esforce-se para cumprir com as obrigações, com as responsabilidades que Deus deixou a você. E vigie. Vigie a tempo e a fora de tempo. Porque mais cedo ou mais tarde,
o nosso Senhor poderá voltar. E quando Ele voltar, meu querido, Ele vai tirar com você satisfações a respeito das responsabilidades que Ele deixou para você cumprir. E o que você terá a dizer para Ele? Hoje, meus amados, é Dia dos Pais. Querem saber de uma grande responsabilidade que Jesus deixou aos seus servos aqui na terra? Qual é essa responsabilidade, irmão Edivones? Você que é pai? Ser pai é uma responsabilidade muito grande. Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão, por favor. Olha a quantidade de pais. Você tem consciência da responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos? Amém? Amém. E você tem cumprido bem com essas responsabilidades? Você tem cumprido bem com essa obrigação? Nós estamos, meus amados, cansados de ver notícias aí pelo mundo afora de pais que abandonam filhos, de mães que abandonam filhos, pessoas, irmã Heloísa, que não têm Deus no seu coração, não temem a Deus como nós tememos e por isso fazem essas grandes besteiras. Mas você não. Você está aqui nessa noite tendo a oportunidade mais uma vez de ouvir a palavra do Deus vivo. E você, pai, está sendo conscientizado nessa noite de que esse dom de ser pai que Deus te concedeu, ao mesmo tempo, irmã Maria, que é um dom, é também uma obrigação e uma responsabilidade muito grande. Nós vimos com as nossas crianças nessa noite que o pai, ele é exemplo dentro de casa. A palavra de Deus, meus amados irmãos, fala que o homem, que o pai, é o cabeça do lar, irmão Áureo. Tudo parte da cabeça. Olhe para o seu corpo. Da onde é que saem os comandos para você estalar o dedo que seja? Da sua mente, da sua cabeça. A Bíblia, meus irmãos, vai nos dizer que Jesus Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Nós, enquanto igreja, obedecemos o comando de Cristo. Na família, meus amados, toda família obedece os comandos do pai. Então a responsabilidade do pai na família é muito grande. Esposa e filhos, preste atenção, por favor. Não desvie a sua atenção, não permita que Satanás faça isso. Esposas e filhos olham para os seus maridos e pretendem enxergar nele o exemplo. Exemplo que muitos têm deixado de ser. Pais ausentes, pais incrédulos, pais desobedientes. Como exigir de um filho que ele seja uma boa pessoa se você, enquanto pai, não é uma boa pessoa? Como exigir, irmão Áureo, do filho que ele seja um bom crente se você não é um bom crente? Como exigir, irmão Edivones, do Felipe que ele vai para a igreja, que ele vá para a igreja, se você não vai para a igreja? Como exigir do filho que ele participe da juventude, se você, enquanto pai, não participa também das programações que a igreja oferece para a sua faixa etária? Como exigir que o filho leia a Bíblia, se você é pai e não lê? Como exigir que o filho ore, se você não ora? A responsabilidade, pai, que você tem em suas mãos é muito grande. Preste atenção aqui em mim, pai. Às vezes você ainda não percebeu isso, mas as nossas crianças, elas nos observam nos mínimos detalhes. O seu filho, pai, é o seu maior observador. O menor erro que você comete está sendo visto pelo seu filho.
E na hora que você menos espera, ele vai te lembrar desse erro. E o que você vai poder dizer? Ser pai, meus amados, é uma obrigação que o nosso Pai Celestial também nos deixou. E enquanto pais, nós precisamos cumprir com essa obrigação com total vigilância, irmão Áureo. Assim como com todos os demais dons, talentos e vocações que Deus nos concede. Precisamos cuidar de todas essas coisas com imensa dedicação, com imenso comprometimento e com muita vigilância. Porque quando o nosso Pai voltar, quando o nosso Mestre Jesus voltar, Ele nos pedirá contas de todas estas coisas. E eu pergunto a vocês, eu pergunto para você, Bianca, quando é que Ele vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que Jesus vai voltar, irmão Gesmar? Se nós soubéssemos, nós poderíamos, com a nossa malandragem tipicamente humana, deixar para a última hora para se preparar, não é verdade? Mas o fato é, meus amados, é que nós não sabemos quando Jesus voltará. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Você não sabe, irmão Áureo, quando Jesus vai voltar. E se você não sabe, quando é que você tem que vigiar? Todo o tempo. Você não sabe, irmã Verônica, quando Jesus vai voltar. Quando é que você tem que vigiar? Você não sabe, irmão Gesmar, quando Jesus haverá de voltar. Quando é que você tem que vigiar? Em todo tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Jesus, meus amados, enquanto nosso Senhor, não quer nos encontrar dormindo. Eu, meus amados, enquanto pastor dessa igreja, com a responsabilidade de guiar espiritualmente cada um de vocês, eu não quero que quando Jesus voltar, Ele encontre qualquer um de vocês dormindo. E para que isso não aconteça, meus irmãos, a única coisa que eu posso dizer a vocês é o que Jesus disse aos discípulos há 2000 anos atrás. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, não perca mais tempo, faça hoje. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, não perca mais tempo, reconcilie-se hoje. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você não sabe quando Jesus voltará para você. Você não sabe quando você vai morrer. E quando nós morremos, nós nos encontramos com Jesus ali naquele momento. Ou para a glória eterna, ou para a desgraça eterna. Se você, por alguma razão, está falhando com esta vigilância, não perca mais tempo. Volte os seus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Obedeça a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Reconcilie-se com Ele. Para que você, quando Ele voltar, não seja pego de surpresa. Feche os seus olhos nesse momento. Toda a igreja está intercedendo nesse instante, porque pode ser que haja alguém aqui nessa noite
que ainda não tenha feito uma aliança de fé com Jesus Cristo. Pode ser que haja alguém nessa noite que ainda esteja vagando como um rebelde por este mundo. Pode ser que haja alguém aqui essa noite que não tem sido vigilante, como Jesus nos instruiu com a palavra de hoje, para que nós devamos ser vigilantes. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Jesus Cristo está chamando você para tomar uma postura de vigilância. Chega de andar perdido por este mundo. Chega de andar por este mundo como se Deus não existisse. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você precisa de Deus. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus Cristo, pare de viver como um pecador perdido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nessa noite, meus amados, nós entendemos pela palavra que o nosso Senhor Jesus, ele pode voltar a qualquer instante. E quando Jesus voltar, ele vai levar consigo todos aqueles que o confessaram publicamente como Senhor e Salvador. Todos aqueles que deram testemunho na prática de que eram discípulos de Jesus Cristo, de que obedeceram os seus mandamentos. Se você ainda não tem dado esse testemunho, se você ainda não tem seguido os passos de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só Jesus pode te libertar da escravidão do pecado. Só Jesus pode te salvar da condenação do pecado. Sem Jesus, você está condenado ao inferno. Essa é a realidade que a Bíblia nos prega. E eu, no seu lugar, não pagaria para tirar essa prova. Eu, no seu lugar, eu não pagaria para ver. Caso você ainda não tenha feito uma decisão sincera por Jesus Cristo. Há pessoas neste lugar que estão intercedendo por você, porque acreditam que o Espírito Santo de Deus pode estar falando ao seu coração nesse instante. E se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, eu quero dar a você a oportunidade de dizer publicamente que a sua vida pertence a Jesus. Há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Se você tem andado desviado dos caminhos do Senhor, se você nunca fez um compromisso ou uma aliança de fé com Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Levante uma de suas mãos nesse instante, que eu, enquanto pastor, gostaria de orar com você, me alegrando com você por essa decisão maravilhosa que você está tomando de entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus.
Há alguém nessa noite que deseja fazer essa aliança de fé com Cristo. Há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus Cristo e com sua igreja. Levante uma de suas mãos. Glória a Deus, pode abaixar. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Você que é pai e está nos visitando nessa noite, eu quero lembrar você mais uma vez que o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos é o exemplo de obediência a Jesus. Se você, enquanto pai, não obedece a Deus, não adianta cobrar dos seus filhos, porque o maior exemplo para eles, com toda certeza, é você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo, ou se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar com você. E que o principal, que vocês possam levar a mensagem da palavra de Deus e Jesus Cristo no coração de vocês essa noite, para onde quer que vocês possam ir. O maior presente que você, enquanto pai, pode receber é Jesus Cristo em sua vida. E esse também é o maior presente que você pode passar para a sua família, em especial para os seus filhos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Feliz Dia dos Pais para cada um de vocês. Amém? Vamos colocar todos de pé nesse instante. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Nós vamos orar nesse instante agradecendo a Deus por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelos hinos e cânticos que foram entoados, orações que foram rendidas em teus pés. Enfim, Senhor, agradecemos a Ti por todos os elementos deste culto, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Agradecemos de modo especial pela vida de cada pai que nessa noite saiu da sua casa, veio participar alegremente conosco deste culto e aqui pôde receber essa singela homenagem preparada com tanto carinho por toda a nossa igreja, pelo nosso Ministério de Educação Cristã. Obrigado pela vida de cada um deles, que eles, ó Pai, como nós já dissemos, possam continuar sendo instrumentos nas mãos do Senhor para guiar cada família, para guiar todos os seus filhos nos caminhos em que eles devem andar. Que agora, ó Pai, o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana conforme a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz
nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado.